Oi, gente, bom dia, boa tarde. Eu acabei de escrever no Facebook, né, que esses últimos dias tem sido um grande laboratório, assim, de análise comportamental. Eu que adoro, assim, é, estudar essa parte, analisar os comportamentos, trabalhar, né, com essa questão do desenvolvimento humano, que para mim é espiritualidade na prática, porque eu tenho aprendido ao longo desses anos, né? E para mim tem sido nítido o quanto nós precisamos aprender desde que eu alguns tempos assim eu tenho observado, né, no mundo digital e até no mundo físico mesmo, quanto a gente precisa aprender algumas coisas. Cada vez está mais nítido para mim que a gente precisa aprender a entender o nosso limite entre o nosso espaço e o direito do outro e o espaço do outro e o direito dele, né? Em todos os tipos de relações, nas relações familiares, na relação entre casais, na relação entre pais e filhos, na relação em empresas, nas relações, inclusive nas redes sociais, né? A gente tem que saber o que a gente o que a gente se manifesta na rede social que é do outro, né? O outro tem o direito de colocar o que ele quer na rede dele, que é a casa dele, na rede social dele. Mas eu não tenho o direito de invadir a rede social do outro. Eu posso até me colocar lá, porque se a rede social dele, ele me aceitou como amigo, ou ele tem uma rede social aberta, eu tenho direito sim, mas também eu tenho que pensar na forma como eu me coloco em relação a um lugar, a um espaço que é do outro, né? Então é um aprendizado grande que a gente precisa fazer em relação a isso, em relação ao o quanto que a gente tem que respeitar a individualidade das pessoas, né? E colocar limite nas pessoas que também querem invadir a nossa individualidade. Outra questão é saber lidar com as nossas emoções, né? Então, aconteceu alguma coisa, as pessoas não conseguem observar as emoções dela e elas pegam todo aquele lixo emocional de raiva, de frustração, disso, aquilo, e vem jogando no outro, agredindo com palavras baixas, né? Lidar com as emoções, identificar o que você está sentindo, que emoção que está sentindo, e naquele momento não agir por impulso, né? Deixar que essas emoções te levem, mas olhar para elas, perceber o que você está sentindo, respirar, né? Identificar o porquê, né? Para depois agir, inclusive necessário para que a gente não adoeça, para que a gente mantenha, possa ter relacionamentos pacíficos, né? E também para que a gente possa obter conhecimento, acessar conhecimento, utilizar os conhecimentos que a gente precisa de um controle emocional. Outra questão é a prática da comunicação não violenta. Então, eu fiquei com raiva por algo que o outro falou ou fez, eu fiquei frustrado, eu fiquei isso. A comunicação violenta, ela fala justamente para que a gente fale das nossas emoções, né? Então, primeiro, para eu falar das minhas emoções, eu preciso identificar. Então, perante alguma coisa que o outro fez, ao invés de ir lá e jogar o teu lixo emocional, atacar ele com palavras rudes, agressivas, observa o que você está sentindo e fala para ele, olha, quando você fez tal coisa, quando você falou tal coisa, eu me senti assim, né? Porque o sentimento é daquele que está sentindo, e aí a gente não tem o direito de pegar esse sentimento que é tão de uma vibração tão agressiva e jogar com tudo no outro. O que a gente sente é nosso. Então, a ação do outro dispara na gente sentimentos, mas o que a gente sente é nosso. E nós precisamos trabalhar com o que a gente sente e não atacar no outro, né? Isso é um aprendizado fundamental, base para todas as coisas. Por isso que a gente tem tido, assim, às vezes, infelizmente, esse caos que a gente está vivendo, porque as pessoas não têm autoconhecimento e inteligência emocional. E isso tem sido tão falado nos últimos anos, né? E esse comportamento de descontrole emocional, que é esse comportamento ofensivo, agressivo, ameaçador, é justamente classificado como autoritarismo.
que é o contrário de um comportamento democrático, né? E esse comportamento autoritário, que é o ofensivo, agressivo, que vem com palavras para desclassificar o outro, palavras baixas, com esse monte de sentimento e de emoções de raiva, de frustração, de imposição, de medo, esse é o comportamento autoritário que tem sido usado historicamente por ditadores, né, por manipuladores, por tiranos, né, e por pessoas que querem mostrar a sua verdade interior, não querem aceitar, não querem negociar, não querem entender o outro, né, justamente por necessidade de que essas pessoas têm de poder, de ganância, pelas suas inseguranças interiores, né? E esses comportamentos, eles são derivados, né, do orgulho e do egoísmo. Então, e até hoje, infelizmente, a gente tem visto isso ao nosso redor, às vezes em amigos, famílias, nas empresas, né, nos governos e até mesmo na gente. Às vezes, num contexto a gente está controlado e num outro contexto a gente acaba tendo esse comportamento, né? Então, o momento, ele mais do que da reflexão que eu faço, é o momento e do quanto, assim, no estudo de espiritualidade, isso já vem falado há muito tempo, esse momento está explicitando, ele não está nem mostrando mais, ele está explicitando, jogando na nossa cara o quanto nós precisamos, como humanidade, nos conhecermos. Autoconhecimento e transformação. Fica a reflexão.